cerca de 100 anos, Graciliano Ramos fazia sua primeira visita ao Rio de Janeiro. As impressões do alagoano, que viria a se tornar um dos maiores romancistas brasileiros, foram registradas em cartas para a família. Na cidade, ele morou por 2 períodos e foi onde escreveu a maior parte dos seus livros, como Vidas Secas. E morreu em uma casa de saúde em Botafogo. Dessa convivência com a cidade, resultaram crônicas, muitas crônicas. Nos 450 anos do Rio de Janeiro, uma exposição resgata pela primeira vez esses textos. Vamos ver mais na reportagem de Gabriela da Cunha. O cronista Graciliano é muito pouco conhecido, tanto no Rio como em qualquer outro lugar do Brasil. Nas cartas que ele escreveu na primeira estadia dele aqui no Rio de Janeiro, ele escreve muito sobre o calor, que calor medonho, ele escreve sobre os garçons de botequim, ele escreve com assuntos mais coloquiais, porque ele é um jovem, ele tem 20 anos, né, ele é um jovem, e ele está observando pela primeira vez a cidade que ele veio por conta própria. Ao deixar Palmeira dos Índios, nas Alagoas, Graciliano encontrou a então capital do país, o ano 1914. Hospedado em uma pensão na Lapa, os olhos aguçados e a elegante caligrafia foram os suportes usados para a produção de crônicas, muitas crônicas sobre a cidade, e que estão reunidas na exposição O Cronista Graciliano no Rio de Janeiro. Graciliano era uma pessoa que escrevia sobre o que ele conhecia profundamente, mas ele opinou sobre todas as coisas. Então, os estudantes aqui vão ver comícios que ele escreveu, ele, lógico, logo depois que ele sai da prisão, todos sabem que ele se afilia ao Partido Comunista. Eu acho que para os estudantes é muito importante ver que a vida não se isola. A vida política, a vida literária, a vida pessoal. Documentos e vídeos interativos ocupam vários ambientes do casarão histórico no bairro do Flamengo e aproximam o leitor do século XXI da rotina da cidade do início do século XX, como as decepções profissionais enquanto revisor de jornais, o encantamento com as mudanças do centro e com o bonde lotado de passageiros acostumados a andar pendurados, como pingentes. Ler as impressões do Graciliano, da época em que ele era jovem, época que ele tinha 30, 40 anos, falar de um Rio que não existe mais, né? O Rio de hoje é muito diferente do Rio daquela época. Então, eu acho que é importante lembrar como foi esse Rio, né? Como era a cidade, e principalmente ver o que essa cidade provocou uma pessoa que veio de fora. A mostra no Espaço Cultural Arte-Sesc reconstitui os ambientes familiares, como a casa no bairro Laranjeiras, e o cotidiano com o pai e os tios de Ricardo. Meu pai gostava muito de cinema, passeávamos muito, íamos muito ao centro da cidade, ele fazia questão de mostrar aquilo tudo para a gente. A Glória tinha era o que era, meu Deus do céu? Era uma fonte luminosa que todo domingo à noite acendia. Isso tudo depois desapareceu. Era um rio muito bonito, né? E ele fazia questão, mostrava aquilo a gente achava uma beleza. A amizade com Cândido Portinari e o processo de criação de obras imprescindíveis não passam despercebidos. Detalhes para serem vistos ou levados para casa. Uma preocupação muito grande do SESC, um investimento muito grande do SESC, é fazer com que todos os seus projetos sejam atravessados, vamos dizer assim, mediados por uma ação educativa. É um projeto que envolve pesquisa, que envolve uma pesquisa de memória, de história, mas também que traz para o dia de hoje, para a contemporaneidade, as discussões em torno da arte, da cultura e também da memória. A crônica é um texto ágil, é um texto que aquele leitor iniciante tem a oportunidade de ler de uma maneira mais fácil, mas com toda a qualidade do texto do Graciliano. Então, eu acho muito importante explorar esse lado do Graciliano que não era tão explorado, aproveitando o aniversário da cidade, os 450 anos da cidade.
Essa exposição pode ser vista até o dia 19 de abril e alguns dos cenários eternizados nas palavras de Graciliano Ramos podem ser revisitados a partir de passeios culturais a monumentos e espaços históricos do centro do Rio de Janeiro. O projeto Caminhos do Rio está com as inscrições abertas para professores de escolas públicas e particulares do ensino fundamental e também para ONGs educativas. A ideia é descobrir a beleza da arte e da arquitetura desses espaços. Para isso, encontros de formação são oferecidos aos educadores. Já as crianças recebem material pedagógico para usar durante o passeio. No site Caminhos do Rio é possível saber mais sobre a programação gratuita disponível sobre esse projeto.